Boa noite, meus amigos. Nessa última segunda de maio, eu estava refletindo com o pessoal da live das 6 horas a respeito, a gente já passou 5 meses de 2021 e que a gente deve, apesar de tudo, ser grato a tudo, né? A gente tem que ser grato por estarmos aqui mais uma vez reunidos, por termos essa oportunidade e que apesar das tristezas, das perdas, né, entre aspas, porque não se perde, se muda apenas de local, nós estamos aqui, podendo orar, encerrando mais um mês. Junho é uma delícia, né? A gente até ao falar de junho, eu não sei vocês, mas a gente sente o cheiro das festas juninas tão gostosas, aqui em São João tão bonitas. Mas, por mais um ano, nós precisaremos ficar nas nossas casas e, se quisermos, como eu, faça canjica. Eu fiz ontem, ficou maravilhosa a minha canjica. Então vamos. Pagando, nós vamos querer tomar, hein? Ai, menina, uma amiga pediu, precisei levar. Passei ontem. Levei morninha lá para ela comer, entreguei na calçada e ela ficou super feliz de eu ter lembrado e ter levado a canjica para ela. E então, que a gente faça do mês de junho o melhor mês, né? Como diz os nossos irmãos quadrangulares, o melhor mês da nossa vida. E é assim que a gente tem que pensar mesmo, que sempre é um dia muito melhor na nossa vida. Boa noite para vocês, minhas amigas. Já que eu escrevo o nome aqui, Doris, coloco sim. Para iniciarmos, pedido e ação. Qual tem sido a intensidade dos seus pedidos ao Criador? O que tem pedido a Ele? Sobretudo, o que tem oferecido ao Pai Celestial? Exija menos, sirva sempre mais. É natural que necessite rogar algo a Deus e aos bons espíritos. Não obstante, mais natural se torna o esforço para aliviar outros corações que também padecem dores tão ou mais atrozes quanto a sua. Lembre-se ainda que você conhece o Evangelho Redentor, os infortunados ocultos, por vezes não. Que os conselhos de Jesus a Pedro lhe inspirem. Amas-me? Disse-lhe. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe. Apacenta as minhas ovelhas. Está em João esse versículo no capítulo 21. Com essa mensagem linda, nos fazendo refletir a questão de pedir e agir, eu passo a palavra para a Andreia, que vai trazer a mensagem da noite. Olá, amigos queridos. Parece que eu e a Elaine conversamos, não sobre o mês de junho ou maio que está se despedindo, mas sim sobre já ter passado 5 meses e a gente estar caminhando de uma forma diferente esse ano, né? O ano passado também a gente caminhou diferente. E sobre o versículo que ela trouxe de João, fez-me lembrar que quando Pedro está na casa do caminho, muito cansado, e ele pede para que seja fechada a porta, ele já não aguenta mais. E aí a porta se abre, Pedro está de costa, e ele fala mesmo de costa, você não viu que a porta estava fechada? E quando ele se vira, é Jesus e diz para ele, Pedro, eu só pedi para que você apacentasse as minhas ovelhas. Como a gente está precisando ser apacentado, como a gente está precisando ser cuidado, e nós temos que nos entregar ao cuidado certo, que é ao cuidado de Jesus, das coisas que Ele nos traz, das coisas que Ele nos abraça, nos acalenta, que nós possamos ouvir palavras que nos tragam coisas boas, e não como a gente tem visto ultimamente, né? As palavras mais desairosas, as palavras mais que machucam, não só a gente, a todos. Irmã Dulce falava assim, quando juntar as mãos para rezar, mexe os pés e caminhe.
Isso é da mitologia Bantu. Eu peguei e achei muito interessante, porque às vezes a gente fica naquela de rezar e rezar. Ela fala, quando você junta as mãos, mexa os pés, vai e caminhe. Então, trabalho é em ação, prece é em ação. O que precisa de nós sair de nós é o trabalho, é a ação. Um dia a irmã Dulce estava passeando pelas ruas de Salvador e ela passou por um beco junto com uma companheira. E era um beco sujo e muito escuro. E de repente ela deixou a companheira de lado e foi se esgueirando por esse beco. Todos sabemos que a irmã Dulce era pequenina, franzina, né? De saúde um pouco precária, tinha um pouco não, bastante precária, tinha problema pulmonar. E quando vê, ela sai de lá com os homens, com um homem nos braços, quase morto. E ela pega esse homem e leva até um hospital, ajuda a limpar as feridas dele, para dar a ele uma morte digna, porque ele morre, né? Não, já estava semi-morto ali, né? E naquele momento, a sua companheira de caminhada pergunta assim: irmã, como que a senhora enxergou esse homem? Irmã Dulce olha para a irmã e diz: a pergunta não é essa, minha filha, e sim como é que ninguém enxergou esse homem? Então, as coisas acontecem e às vezes a gente deixa passar. A gente finge que não está vendo. Eu acho que foram três pessoas no farol pedindo dinheiro esse final de semana. Eu estou dizendo assim, que a fome, o desespero, tá tudo muito em evidência, mas nós continuamos ainda na nossa zona de conforto. Muitas vezes nós precisamos sair dessa zona de conforto para ir de encontro à dor do outro, que geralmente é muito maior do que a gente imagina, né? Então, Irmã Dulce fazia isso com maestria, Chico fazia isso com maestria, e nós estamos tendo oportunidade de não fazer com maestria, mas de fazer alguma coisa. A vida mudou. Nós não seremos as mesmas pessoas depois que a gente conseguir andar na rua sem máscara ou com máscara, mas com um pouco menos medo. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. Nós vamos estar diferente. E diferente para quê? Né? De que forma? Para quem? Será que todos serão diferentes? Eu estou pensando em mim. E espero que você esteja pensando em você, na diferença que você vai estar quando tudo isso passar. Durante a Segunda Grande Guerra, houve um número grande de suicídios nas trincheiras, tá? Porque, afinal, era irmão contra irmão, né, gente? Eu falo que a pandemia veio em forma de vírus, foi uma bênção, porque todos nós, de todos os países, de todas as nacionalidades, estamos com a mesma possibilidade de pegar o vírus. Se fosse uma guerra, a gente estaria, eu estou com raiva de tal país hoje. Não, tal país soltou uma bomba e pegou não sei aonde, onde já se viu, não seria assim? Agora, em forma de vírus, está todo mundo, ele é invisível, ninguém sabe onde ele está, onde ele fica, né? Então, acontecia isso na Segunda Grande Guerra. E eles pediam muito, os generais, as pessoas mais, para que os artistas de todos os lugares fossem fazer show para eles à noite, para alegrar um pouco. Então, tomavam um avião e ia até a trincheira e faziam um show. E um humorista muito engraçado, muito famoso na época, mas que eu não sei o nome, porque eu escutei o nome, tentei, mas a gente não sabe inglês, né? É uma porcaria, né? Eu preciso pedir para Ana Luísa ouvir, minha sobrinha lá vai ouvir para mim, e aí a gente vai procurar. Mas é um humorista da década de 40. E ele era narigudo, muito feio, conta a história, né? E ele era careca, e ele usava um chapéuzinho coió, assim, sabe, gente? Cata coió. Mas ele foi convidado para ir, ele estava meio deprê, não estava muito afim de ir, né? Mas ele falou, bom, tem que ir, tem que ir. Ele falou, olha, eu vou, mas eu vou ficar 15 minutos. E ele falou pro cara que ia levar ele de avião, você não desliga o motor do avião, porque eu não vou ficar mais do que isso. Então, não perca o tempo, não perca o seu tempo, não desligue, porque eu quero ficar 15 minutos e ir embora. Tudo bem? Ele entrou no palco, feito lá para eles, né? E aí ele passou 15 minutos, passou meia hora, passou uma hora, passou 1h30. Aí ele veio. Aí ele falou, o senhor não falou que o senhor não ia ficar 15 minutos?
Ele falou, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa que me comoveu muito. E abriu a cortina e disse assim, tá vendo na primeira fileira? Tá vendo que tem um moço que não tem o braço direito e que tem outro que não tem o braço esquerdo? Eles sentaram juntos para bater palmas. Eu posso desistir? Eu não posso desistir. Então, isso vem muito de encontro com o que nós estamos vivendo. Às vezes a gente quer desistir do momento, porque o momento está pesado, porque a gente já não sabe mais o que faz, porque um fala uma coisa, outro fala outra, vacina dá certo, vacina não dá certo, tá lenta. Então a gente quer desistir. Será que a gente pode desistir? Poder a gente pode. Será que a gente deve desistir? Né? A gente não deve desistir. Porque daí eu lembro também do Chico. O Chico com uma dor no peito horrenda. Chico tinha angina, né? E das bravas. E ele tinha 32 anos. O Chico estava passando uma fase muito difícil nessa época. E ele estava com uma dor, era o começo da angina, tá, gente? Ele viveu até 92, então 60 anos de dor. E aí o Chico senta na beira da porta da cozinha e meio deitado, assim, com dor, pondo a mão no peito, e ele faz uma prece para Emmanuel, dizendo a Emmanuel que ele achava que ele ia desencarnar e que ele queria muito ser recebido por Emmanuel no plano espiritual. E aí Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou com muita dor. Eu acho que eu vou desencarnar e queria muito que o senhor me recebesse. Aí o Emmanuel fala assim para ele, ah, Chico, hoje eu não posso. Tenho muito compromisso, hoje não dá. E aí Chico ficou meio desconcertado. Eu tenho a impressão que Emmanuel falava isso para Chico, mais para ensinar a gente do que para ensinar o próprio Chico, né? Com certeza. E aí ele vai embora. E aí Chico fala, e agora? Eu vou pedir para Sheila, porque Sheila, enfermeira, bondosa, amiga, eu vou pedir para Sheila. Então faz uma prece para Sheila, Sheila aparece. Que foi, Chico? Aí ele fala, olha, tô com uma dor assim, assim, assado, eu tenho certeza que eu vou desencarnar hoje. Ai, irmã, eu queria muito ser recebida pela senhora. Chico, eu não posso. Eu tenho uma reunião com o Emmanuel. Estavam de complô os dois, né? Uma reunião com o Emmanuel. Aí vai embora também. Aí Chico fica quietinho, as lágrimas vertendo, né? E aparece o doutor Bezerra, um médico tão amoroso, um médico que não desistiu da terra. Quando o doutor Bezerra desencarnou, ele poderia ter ido trabalhar em outras paragens, mas ele escolheu trabalhar aqui na terra, ainda nos auxiliando, nos ajudando, graças a Deus, né? Porque doutor Bezerra é uma bênção na vida de muitas, de a gente que nem sabe, né? Eu acho que ele auxilia os médicos, que aqueles que deixam, né? Aqueles que não deixam não tem importância, auxilia também, mas não percebem, né? Então, o doutor Bezerra faz tudo isso. Então, o doutor Bezerra é uma bênção. E o doutor Bezerra pegou a mão dele e colocou no peito do Chico. E ele perguntou para o Chico, tá doendo, meu filho? Muito, doendo muito. Então, o doutor Bezerra colocou a mão e num passe de mágica, né? A dor minimizou. Não vou dizer que a dor passou por completo, porque quem tem angina vai ter sempre uma dor, né? E Chico continuou o trabalho. E Chico não desistiu. Aí a gente lembra do filme, Chico psicografando e um olho dele sangrando. E aí ele para e Emmanuel fala para ele, mas por que você parou? Ah, porque tá sangrando. Mas você não tem outro olho? Então, mostrando pra gente que nós sempre... Eu quero desistir, às vezes, das coisas muito fácil. E nós não fomos criados nem por Deus para desistir, né? Nós somos criados para continuar, para buscar, para pegar, para falar, não, nós vamos fazer acontecer, por mais que nós estejamos fracos, nós não fomos criados para desistir. Então, tá aí as histórias que eu trouxe para vocês hoje. E eu trouxe agora as histórias mesmo de um livro do Kardec Prossegue. Eu gosto sempre de indicar um livro, gente, porque eu acho importante a gente ter um livro bom para ler. Esse livro aqui é do Adelino da Silveira, um grande amigo do Chico, que contou histórias da vivência dele com ele, né? Então eu acho importante a gente, quando eu quero muito contar para vocês uma história, porque a partir da história a gente presta atenção e tenta colocar em prática, não é assim? Quando a gente tem uma história, que às vezes a gente ouve uma palestra, vê se acontece isso com vocês também. Estou escutando uma palestra, ali, nossa, que palestra maravilhosa. Aí você fala assim, o que o palestrante falou? Nossa, falou tanta coisa boa, mas eu não sei te falar.
Agora, quando o palestrante conta uma historinha, você, nossa, sabe que ele contou uma historinha assim, mais ou menos assim, não sei se eu lembro inteira, ou se eu estava com papel e escrevi, ou na nota do celular, e aí a gente consegue contar. Então, a história é muito importante para a fixação. Por isso que Jesus contava por parábolas, pequenas histórias, não é? Então, olha só. Essa aqui que ele contou chama Cortesia com Chapéu Alheio. Então, ele fala assim, ó. O caso tem tantos anos que eu não sei se o protagonista vive. Chico foi procurado por um gerente de banco que trazia o evangelho nas mãos e foi logo dizendo: Olha, seu Chico, tentei seguir o evangelho, à risca, e posso dizer ao senhor que não dá certo, não. Aí Chico falou assim para ele: Mas o que foi que lhe aconteceu, meu filho? Ele abriu o evangelho no versículo 42 do capítulo 5 do evangelho de Mateus e leu: Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Depois continuou. Fui procurado por uma pessoa que estava em grande dificuldade e que me solicitou um empréstimo vultuoso. Emprestei-lhe o dinheiro e a pessoa não pagou até hoje. Agora, ou dou um jeito de pagar, dispondo até de minha própria casa, ou o banco me põe na rua. Você pode me dizer por que fui tão castigado se segui fielmente o evangelho? O espírito Emmanuel então lhe respondeu: Meu amigo, não estamos contra os ensinamentos de Jesus, mas ele nos ensinou isso para quando o dinheiro for nosso. Ele emprestou o dinheiro do banco, ou seja, cortesia com chapéu alheio. O dinheiro não era dele. Como é que ele queria que tivesse dado certo ou não? Colocando culpa no evangelho, porque ele fez o que o evangelho mandava. Quantas vezes nós também lemos o evangelho e interpretamos da nossa forma, né? Empresta o teu dinheiro. Então, eu vou pegar o dinheiro do Sérgio, vou emprestar o dinheiro do Sérgio, né? Mas aí você está fazendo cortesia com o chapéu do Sérgio, não com o chapéu, não com o meu chapéu, né? Então, é muito, muito interessante a interpretação que a gente tem do evangelho. E uma vez perguntaram para ele também onde que Emmanuel era mais exigente com ele. Bom, aí ele pergunta, ele estava um dia no ID, né, a Instituto de Difusão Espírita de Araras, eu conheci quando eu morei lá, foi o lugar que eu frequentei, foi tão bom. E aí perguntaram assim para ele, doutor Elias Barbosa, conseguiria dizer em que matéria Emmanuel é mais exigente com você, na qualidade de educador? Olha o que Chico respondeu, no trato com os outros, porque diz ele que, no trato com o próximo, a luz do Evangelho de Jesus deve ser comunicada de quem fala para quem ouve. Quando converso com qualquer pessoa em voz áspera, com impaciência, agressividade, anotações de maledicência ou azedume, ele deixa passar meus momentos infelizes e depois, principalmente, quando entro em meditações e preces na noite, ele me repreende severamente, lamentando as minhas faltas. Se o Chico era grosso com alguém, nós desconhecemos, mas nós ainda somos. Então fica aqui o nosso alerta para como a gente vai tratar com o outro, né? Eu tenho percebido que cada vez que a gente chega para conversar com alguém, mesmo que seja alguém que a gente não conhece, mas alguém no supermercado, ou na fila, ou na farmácia, se você chega de uma forma carinhosa, gentil, a pessoa pode ser que no primeiro momento não tenha a mesma resposta, mas ela muda o jeito de te tratar. Então, cabe a nós que queremos ser seguidores do Cristo, que queremos propagar o Evangelho, fazer dessa forma, sermos gentis, educados. Geralmente, devemos perguntar o nome da pessoa e tratá-la pelo nome. Eu acho que nós estamos tão disperso, falo por mim, tá? Que às vezes eu pergunto o nome da pessoa e esqueço no mesmo momento. Eu quero tratar a pessoa pelo nome, principalmente quando ela não está de crachá, né? E esqueço no mesmo momento. Isso não deve acontecer, porque ali na minha frente, naquela hora, aquela pessoa tem que ser a mais importante. Se ela é a caixa do supermercado, ou se ela é a caixa, ou se ela é a pessoa que me serviu na farmácia, não importa. Ela tem que ser a pessoa mais importante.
E nós estamos muito ansiosos, então, às vezes, isso passa batido. E às vezes eu não ouço o nome da pessoa que está falando comigo. Essa semana eu fui no supermercado Espaço, e aí eu cheguei ali na padaria e veio uma moça que me atendeu da outra vez. Eu não lembrava o nome dela, mas estava no crachá. E aí eu falei, isso aqui é gostoso, Sara? Aí ela falou, nossa, acabou de sair, eu acabei de colocar. Falei, então eu vou levar. Ela falou, eu não esqueci da senhora, você é a moça bonita que estava de vestido roxo outro dia. Olha, olha só. Ela teve o que eu tô falando para vocês. Então não precisa ser espírita, não precisa nada, precisa ter percepção. Ela guardou a minha fisionomia, né? Mas precisa ter a percepção do outro, olhar o outro com os olhos do Cristo. Eu acho que é isso que nós temos que exercitar em momentos que o nosso rosto está tampado do nariz para baixo, que os nossos olhos sejam sementes mesmo de alegria, sementes de amor, sementes de bom ânimo, de que tudo vai dar certo e de que tudo passa. Eu, Andréia, quero ouvir hoje, tudo passa. Só permanece sempre o amor de Deus. Então, que você acredite que tudo vai passar, porque vai mesmo, e que você não deixe a senhora desânimo pegar você pelo cabelo. De manhã, na hora que ela estiver ao seu lado, você fala, agora não. Eu quero a senhora ânimo, que me coloca para cima, que me deixa pronta para o trabalho do dia a dia, todos os tipos de trabalho. Trabalho de assistência social, meu trabalho material, o trabalho de ouvir, o trabalho de falar, todo esse trabalho. Então fica aqui o nosso alerta para que nós caminhemos e não pensemos que as coisas estão se degradando aí, né? Muito pelo contrário. Agora, uma coisa que eu ouvi hoje para a gente encerrar, que eu acho que vale a pena a gente falar. Mundo de regeneração, nós estamos chegando, quando vai ser? Nada vai acontecer antes que a fome acabe, que as injustiças acabem. Então, nós temos um tempo aí grande para que essa reforma, essa transição planetária ocorra de forma completa. Então, o momento é agora da gente trabalhar, porque tem muito ranger de dente, tem muita fome, tem muita pobreza, tem muita ainda suicídio, muitas mortes, muitos homicídios. Então, nós temos trabalho pela frente. E o nosso trabalho é levar o ânimo e levar a palavra de Jesus. Amo conversar com vocês. Feliz junho, que a gente possa fazer uma festa junina por aqui, tá bom? Lembrando Pedro, que é o meu preferido de todos. Pedro Marrento, Pedro Ogro, né, como a gente diria, mas Pedro tão bondoso, tão amoroso e tão também próximo a Jesus, né? Então fiquem bem. A gente se vê na próxima segunda. Agradeço a Andréia pelo comentário, muito bonito, né? Pedro, e a gente realmente tem muito que aprender, até com essa questão de ter mais empatia, de ser mais simpático com as pessoas. Porque realmente é daí que se começam as transformações, né? A gente acha que vem de lá de fora, das grandes coisas. Esse mundo de regeneração começa em nós. A gente que tem que começar a se regenerar de tudo isso que a Andréia falou. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus. Busque a tranquilidade. Fique bem tranquilo aí na sua casa. Esse momento agora é aquele momento que nós vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que recebemos, por estarmos aqui reunidos em nome do Pai. Então é um momento que a gente precisa acalmar, serenar, para que essa gratidão alcance todos aqueles dos quais a gente está lembrando.
chegue até os enfermos, as pessoas que estão agora passando por grandes lutas. Nesse pensamento de gratidão, nós vamos pensando nos hospitais, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos vizinhos, pelos nossos animaizinhos de estimação, nós também pedimos a Deus o amparo. Vamos pensar na nossa água, que ela seja fluidificada e colocada ali, aquela medicação que nós tanto necessitamos. Vamos vibrar, Senhor, pelo nosso país, por todo o planeta que nos acolhe, que nos recebe amorosamente. Que os nossos olhos busquem ver coisas alegres, bonitas. Não vamos ficar focando no negativo, no que deprime. Porque sabemos que tudo está aí. Mas vamos tirar de nós, né, buscar o belo, o colorido, o alegre, mesmo naquelas situações de dor. É difícil, ninguém disse que é fácil, mas aqui estamos nós, Senhor, para trabalharmos essa fé, essa boa vontade, cada dia mais nas nossas vidas. E nós vamos agora pedir aos médicos espirituais, aos médicos do além, que possam também nos amparar, nos medicar dentro daquilo que nós também passamos. E pedimos por Reinaldo Pereira, Reinaldo Alves, Márcio Alencar, Luciara Pérez, Dulcineia Silva Ferreira, Mariana Ferreira Nora, Serginho Donizete Nora Ferrari Júnior, Pedro Ferreira Nora, Maria Ferreira Nora, Maria Dolores, Maria Clara, Maria Cleide, Max Cauê, Rita Ferreira, Sávio José, Fernando Heitor Leal, um bebezinho que nasceu prematuro, não está bem, e pela sua mãe, Thaís Gutian Leal, estão muito necessitados de prece. Ana Beatriz de la Pierre Meneghini, Cleide Carvalho Alves e família, Anor Luciano Júnior, e pelos desencarnados Jéssica Diniz, Sebastião Vidal da Silva, Vera Lúcia de Souza Gião, Roberto de Paula Gião, Luciane Almeida Luciano, e pela dona Helenice Herrera, grande espírita, que também, né, já foi para sua casa espiritual. E assim nós encerramos o nosso mais um Evangelho no Lar, com a graça e a misericórdia de Deus. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que participaram. Daqui a pouquinho eu volto com o Miguel, lá do Vicente de Paula. E na semana que vem já estaremos de novo aqui, né, Andréia? Na segunda, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um grande beijo para todos. Beijo, Andréia. Beijo.